Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic Game of Thrones Sistema do Rei Pirata. Capítulo 88. Fruto da alma. Absorção da alma. As águas do Estreito Sussurrante já não tinham o seu habitual azul celeste. Parecia um caldeirão fervente e imundo de sopa de sangue. Destroços de navios, velas rasgadas, cadáveres flutuando e detritos espalhados cobriam a vasta extensão do mar. O ar estava denso com a mistura pungente e ardente de sangue, fumaça de pólvora e água salgada. O rugido da batalha havia se dissipado, restando apenas os gemidos dos feridos, o crepitar da madeira em chamas e o som arrepiante das ondas batendo contra os corpos sem vida. De repente, o som rítmico e poderoso dos remos quebrou o silêncio lúgubre. Euron Greyjoy, liderando pessoalmente dezenas de navios vikings das Ilhas de Ferro, remou em direção a este campo de batalha devastado. A missão deles não era eliminar os sobreviventes. Em vez disso, demonstraram uma espécie de misericórdia bizarra. Guerreiros das Ilhas de Ferro ficaram de pé nas amuradas, estendendo remos e ganchos para os homens exaustos e moribundos na água, tanto marinheiros de Redvine quanto os poucos homens das Ilhas de Ferro que haviam caído no mar. Agarre-se. Depressa. Por aqui. Puxe-o para cima. Ele ainda está respirando. Tragam-no para dentro. Gritos ecoavam pela água, em nítido contraste com os gritos de guerra ensandecidos de antes. Trabalhavam diligentemente, resgatando cada alma viva que conseguiam encontrar. Encharcados, tremendo e traumatizados, os sobreviventes eram arrastados para os conveses, recebiam cobertores grosseiros e água fresca. Essa cena de ajuda humanitária parecia destoar completamente em uma baía que acabará de testemunhar um massacre, uma ironia quase perturbadora. Euron chamou isso de humanitarismo, a guerra havia terminado e não havia necessidade de assassinatos sem sentido. Contudo, por trás dessa aparência de resgate humano, Euron escondia uma agenda oculta. Ele estava na proa, sua capa negra esvoaçando ao vento, seus olhos se fechando lentamente. Invisível para qualquer outra pessoa no fundo de sua consciência, um poder proibido de outro mundo, o fruto da alma, despertava silenciosamente. À medida que sua vontade se expandia, uma sucção invisível, porém insaciável, emanava dele, envolvendo silenciosamente o imenso cemitério marítimo. Fragmentos de almas dos recém-falecidos, energias carregadas de medo, dor, relutância e desespero, eram extraídos dos incontáveis corpos flutuantes e afundantes. Como fios de fumaça presos em um vórtice invisível, formavam correntes frias de energia que somente Euron podia perceber, fluindo incessantemente para dentro de seu corpo. Ele estava colhendo almas. Cada alma absorvida era como combustível frio atirado na chama escura que ardia no fundo do seu coração, alimentando seu poder já insondável e talvez o transformando silenciosamente de maneiras invisíveis. Essa operação de resgate superficial era, na realidade, um banquete abundante para ele. A gratidão dos vivos e os lamentos dos mortos juntos formavam a escadaria para a ascensão do seu poder. Pontos de alma. 3.280. As almas eram combustível. As formas de vida elementais criadas pela fruta da alma precisavam que Euron injetasse almas nelas para se tornarem mais fortes e adquirirem inteligência. Os pontos de alma não eram calculados pela quantidade de mortos, mas pela intensidade da alma. Às vezes, um morto rendia 15 pontos, outras vezes, apenas 3. Almas eram coisas estranhas, massa muscular não garantia uma pontuação alta nem inteligência. Euron não conhecia a lógica que o sistema usava para avaliar a força da alma, e não se importava. Euron suspirou interiormente. A guerra é realmente o melhor fertilizante para o fruto da alma. Sua única preocupação agora era quando a próxima guerra começaria. Enquanto isso, dentro do Porto Estrelado Mar que havia sido capturado, os guerreiros nascidos do ferro mostravam um outro lado de si mesmos além da selvageria. Uma ocupação e um controle eficientes e implacáveis. Antes mesmo que as cinzas da batalha tivessem esfriado, a tomada sistemática de Starfish Town pelas Ilhas de Ferro teve início. Esquadrões de elite das Ilhas de Ferro moviam-se como bisturis de precisão, assegurando todos os pontos vitais. Portões e pontes levadiças, os mecanismos danificados foram avaliados e reforços temporários foram implementados imediatamente. Guardas pesados foram posicionados em todas as saídas. Qualquer pessoa que tentasse entrar ou sair sem permissão enfrentaria execução impiedosa. A primeira regra da ocupação era o controle total da movimentação. Muralhas e ameias, os estandartes de Redvine foram derrubados e substituídos por bandeiras ainda mais sombrias do Kraken Dourado. Arqueiros e balistas das Ilhas de Ferro tomaram todas as posições de tiro estratégicas, lançando flechas gélidas e virotes maciços contra a cidade e a baía, declarando domínio absoluto. Torres de vigia, guerreiros com a visão mais aguçada eram enviados aos pontos mais altos. Como falcões monitoravam cada movimento nas ruas, cada vela suspeita na baía e o horizonte distante, garantindo que nenhuma surpresa escapasse ao seu olhar. Armazéns e celeiros. Estes foram imediatamente protegidos sob forte vigilância. Os inventários começaram de imediato, isso era crucial para alimentar o exército, controlar a população e servir como moeda de troca para futuras negociações. Saques ou sabotagens eram puníveis com pena de morte imediata. Adega de vinhos, estas também eram estritamente vigiadas. A festa era a recompensa pela vitória, mas tinha de ser controlada para evitar o caos causado pela embriaguez ou motins. Os cofres e o tesouro, essa era a prioridade. Os guerreiros mais confiáveis e implacáveis foram enviados para guardar o ouro.
A riqueza acumulada pela casa Redvine ao longo de gerações cairia intacta nas mãos dos Greyjoy, alimentando suas ambições futuras. Todo o porto estrelado do mar à terra, do céu, torres de vigia, ao subterrâneo, cofres. Foi rapidamente integrado à máquina de guerra dos Homens de Ferro como uma engrenagem de precisão. Violência eficiente e ordem fria juntas, construíram o domínio absoluto das Ilhas de Ferro sobre esta terra recém-conquistada. Resgate e pilhagem aconteciam simultaneamente neste solo devastado. O salão do Senhor da Cidade das Estrelas do Mar, outrora um lugar repleto do doce aroma do vinho de Arbor e da conversa polida dos senhores marítimos, o salão agora estava completamente tomado pela aspereza, barbárie e frenesi vitorioso dos Homens de Ferro. Atendendo ao chamado do rei Cellon, os senhores das várias ilhas, recém-saídos de seus sangrentos expurgos, brutal repressão e gananciosos saques, chegaram de seus postos. Em clima de euforia, entraram no salão suas botas pesadas pisoteando os tapetes requintados, deixando rastros de lama e sangue. O salão havia sido limpo por guerreiros das Ilhas de Ferro. As peças de ouro e prata da casa Redvine estavam empilhadas descuidadamente nos cantos, substituídas por enormes barris de cerveja escura e bebidas destiladas de qualidade variável, trazidas das adegas. O ar era uma mistura densa e pungente de álcool, suor e o persistente cheiro metálico de sangue, o aroma inconfundível da vitória. O barulho era tão alto que ameaçava fazer o telhado voar. Ha ha ha! Glorioso! Absolutamente glorioso! Dunstan Mão de Osso Drund Old Vic ergueu um cálice enorme, incrustado de ouro, obviamente um saque, com a mão boa. Espuma de cerveja escorria de sua barba emaranhada enquanto ele rugia. Eu mesmo esquartejei 3 daqueles cavaleiros brilhantes da árvore para o mar. Toda aquela armadura de placas bonita não serviu para nada. 3? Isso não é nada, gritou o Lorde da casa Sunderland de Saltífice, com o rosto corado e o pescoço inchado. Um de seus olhos estava completamente fechado pelo inchaço, mas ele não se importava. Eu levei os garotos para um grande navio de guerra. O convés estava cheio de covardes se borrando de medo. Mal balancei meu machado e eles já estavam de joelhos implorando. Fracos. São todos uns fracotes. Em alguns cantos irromperam cânticos. Senhores embriagados se abraçavam, entoando antigas e sangrentas canções de guerra dos Homens de Ferro em vozes roucas e desafinadas. As letras eram repletas de louvor ao Deus afogado, sede de pilhagem e desprezo pela morte. Alguns batiam os punhos de suas espadas contra mesas e escudos, criando um ritmo caótico e vibrante. O riso subia e descia em ondas, repleto de arrogância desenfreada e orgulho de conquistador. Você viu eles correrem? Pareciam gaivotas perseguidas por um cão. Ha 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 ha. A frota mais poderosa dos 7 reinos? Que nada! Eu persegui 2 dos navios grandes deles com um só dracar. O castelo deles é lindo, pena que os defensores eram uns molengas. Mal empurrei e a porta abriu. Eles se gabavam incessantemente, cuspindo para todos os lados, concentrando-se em 3 coisas: quantos haviam matado e quão corajosos eram, números inflados. Batalhas descritas como massacres de um só homem, quão fracos e covardes eram os Sedines. Atribuindo a vitória à incompetência do inimigo para alimentar sua própria vaidade e... o mais empolgante de tudo, o saque. Principalmente os dragões de ouro reluzentes. Meus homens encontraram o cofre. Deuses, o ouro era ofuscante. Estamos ricos. Pensem nos novos navios que podemos construir. Vou pavimentar meu salão com dragões de ouro. Seus olhos gananciosos não faziam nenhuma tentativa de esconder a cobiça, como se já pudessem ver montanhas de riqueza se acumulando. O salão inteiro havia se transformado num vórtice de ruído, caos, vitalidade bárbara e febre da vitória. Esses senhores e nobres das Ilhas de Ferro celebravam da maneira mais primitiva, mergulhando no prazer supremo proporcionado pela violência, pelo álcool e pela ganância. Naquele momento, eles eram os conquistadores incontestáveis do mar e exibiam seu domínio com um abandono imprudente e desinibido. Capítulo 89. Relatório de vítimas. O salão barulhento parecia ter sido subitamente estrangulado por uma mão invisível e gélida. O rei Cellon Greyjoy não elevou a voz. Simplesmente ergueu as mãos calejadas pelo tempo, duras como pedra de Recife, e bateu as uma na outra com força algumas vezes. O som era abafado mas penetrante, como o eco de um tambor de guerra ou baque das ondas quebrando nas rochas. Silenciou instantaneamente todo o canto e as risadas estridentes. A embriaguez e a excitação febril ainda não haviam desaparecido dos rostos dos lordes, mas eles se aquietaram instintivamente. Todos os olhares se voltaram para o rei no trono principal. O olhar de Cellon percorreu lentamente cada lorde e capitão presente. Não havia alegria de vitória em seu rosto, apenas o pragmatismo frio e sereno de um governante. Eu chamei vocês aqui, disse ele com voz baixa, mas com um peso inegável, cada palavra atingindo claramente seus ouvidos. Não para ouvir vocês se gabarem de quantos fracotes mataram, nem para conversar sobre qual andar vocês vão pavimentar com dragões de ouro. Ele fez uma pausa, deixando que o peso de suas palavras fosse assimilado. O trabalho está feito, mas esta guerra não acabou. Porto Real e os Tyrell foram pegos de surpresa desta vez. Mas da próxima vez quem estiver amarrado a uma estaca na praça e humilhado pode ser você ou eu. Ele reconheceu suas conquistas, mas rapidamente mudou de assunto. Haverá muito tempo depois para discutirmos a divisão do ouro e dos espólios. Neste momento, a voz do rei Cellon tornou-se mais pesada. Como o mar antes de uma tempestade, estamos calculando o preço.
Aquelas palavras foram como um balde de água salgada gelada, extinguindo instantaneamente o restante da febre no salão. Os sorrisos nos rostos dos lordes se desfizeram e desapareceram. O calor do ruído se dissipou rapidamente, substituído por um silêncio pesado e inevitável. O efeito entorpecedor do álcool pareceu passar, e a exaustão da batalha, e a dolorosa constatação dos companheiros perdidos começaram a emergir. Um breve silêncio envolveu o salão, quebrado apenas pelo crepitar da lareira e pela respiração pesada de alguém. O primeiro a quebrar o silêncio foi Balon Greyjoy. Seu rosto jovem ainda carregava a aura assassina do massacre, mas seu relato foi incomumente claro, calmo e preciso, quase frio, como se estivesse relatando fatos que nada tinham a ver com ele. Pique, disse ele dando um passo à frente e olhando o pai nos olhos. 218 mortos. 21 desaparecidos. 28 mutilados com ferimentos graves, 16 dos quais jamais voltarão a empunhar um machado. Ele não acrescentou nada de novo, apenas os números frios e duros. Mas por trás de cada número havia uma vida que outrora fora vibrante e uma família agora destruída. Com Balon à frente, os senhores das outras ilhas despertaram do torpor da vitória e começaram a relatar, um a um, o preço que haviam pago. Old Vic, 97 mortos, 8 desaparecidos, 11 feridos. Arlow, 83 mortos, 9 feridos. Grande Vic, 65 mortos. Saltífife, 41 mortos. À medida que os números eram anunciados, a atmosfera no salão tornava-se cada vez mais pesada. Embora as perdas parecessem aceitáveis em comparação com a gloriosa vitória, quando as estatísticas frias de mortes e invalidez foram reveladas, a vaidade da celebração foi imediatamente desfeita. Todos sabiam que a Casa Greyjoy, como a principal força iniciadora desta guerra, havia mobilizado o maior número de tropas e assumido a tarefa mais difícil, enfrentar a força principal da frota Redvine em mar aberto. Eles suportaram o peso do contra-ataque. Portanto, o número de baixas entre eles foi muito maior do que o das outras casas. Era esperado, mas ainda assim chocante de se ouvir. A maioria das outras ilhas havia sido designada para manobras de flanqueamento, ataques aéreos ou operações de limpeza. Embora intensa, a resistência que enfrentaram foi muito menos brutal do que o moedor de carne no centro. Este relatório de baixas foi o verdadeiro alicerce da vitória e a base mais importante para a distribuição posterior de espólios e pensões. A festa pertencia à noite, mas os números alarmantes representavam a realidade que um governante precisava enfrentar. O rei Cellon ouviu cada número sem expressão. Seus olhos, profundos nas órbitas, eram tão profundos quanto o oceano. Ninguém conseguia adivinhar seus pensamentos. Permanecia imóvel como a água, o ruído da celebração de momentos atrás parecendo nunca ter acontecido. Naqueles olhos que presenciaram tanta vida e morte, não havia qualquer vestígio de emoção, apenas uma majestade serena, quase pesada. Quando o último lorde terminou seu relatório, o salão mergulhou num silêncio opressivo, o crepitar das tochas soando excepcionalmente alto. O olhar de Cellon percorreu lentamente cada lorde presente. Sua voz era baixa e solene, quebrando o silêncio como um juramento. Todos os guerreiros que morreram, começou ele, cada palavra atingindo o chão como ferro. Seus corpos devem ser tratados com respeito. Lavem o sangue com água limpa do mar. Envolvam-nos no linho mais fino. Eles são os espíritos heróicos das Ilhas de Ferro. A cerimônia para seu retorno aos braços do deus afogado não deve ser menosprezada. Ele fez uma pausa e continuou. Os nomes de todos os mortos e dos gravemente feridos, suas ilhas, suas famílias, tudo deve ser registrado em detalhes. Não são permitidos erros. Assim que a contagem terminar, entreguem tudo a Rodrik Carlow. Ao mencionar aquele nome, havia uma rara nota de absoluta confiança na voz do rei Cellon. Depois, disse ele, olhando em volta com firmeza para garantir que todos ouvissem a promessa claramente, seguiremos rigorosamente as antigas leis das Ilhas de Ferro. O ouro da pensão será entregue integralmente aos seus parentes mais próximos. Nem um único cobre a menos. Qualquer um que se atreva a usar isso a seu favor, desviando dinheiro sujo de irmãos mortos ou falsificando relatórios. Sua voz subitamente tornou-se gélida. Não culpem meu machado por não reconhecer velhos amigos. Então, ele se voltou para os preparativos para os feridos. Deem o melhor tratamento possível a todos os feridos imediatamente. Ervas, curandeiros, providenciem-lhes primeiro. Quanto aos irmãos que não podem mais lutar, um traço de imperceptível pesar surgiu em sua voz. Cuidem bem deles. Assim que a situação se estabilizar, o primeiro navio que sair os levará de volta às Ilhas de Ferro. Suas famílias, encontraremos outras maneiras para que elas vivam. Ele confiou a tarefa mais tediosa, aquela que exigia o máximo de detalhe e imparcialidade, a Rodrik Carlow. Os olhares de todos se voltaram instintivamente para o lorde que estava à frente do contingente da Casa Arlow. Rodrik Carlow era uma anomalia entre os rudes e marciais homens de ferro. Ele não era frágil, era o capitão do navio Viking Canção do Mar e havia sobrevivido a tempestades e carnificinas como os demais. Mas a maior diferença era que ele estava sempre lendo pergaminhos, tomos, até mesmo livros preciosos trazidos de continentes distantes. Isso era extremamente raro entre os nascidos do ferro, que consideravam a leitura um comportamento frágil, o que lhe rendeu o apelido de Rodrik, o leitor. Contudo, ninguém ousava menosprezá-lo por isso. Além de ler muito, Rodrik Carlow era famoso por sua extrema imparcialidade e mente meticulosa. Era calmo e sereno, não propenso à fúria ou ao fanatismo de outros lordes. Lidava com os assuntos com lógica clara e mantinha as contas impecáveis.
para um trabalho como estatísticas de baixas e verificação de pensões, um trabalho que exigia extrema paciência e imparcialidade. Não havia ninguém nas Ilhas de Ferro mais qualificado ou confiável do que ele. Até mesmo o capitão mais rebelde estava disposto a acreditar que o leitor não mexeria com o dinheiro sujo de seus irmãos. Ao receber a tarefa, Rodrik, o leitor Arlau, assentiu profundamente. Não falharei com essa responsabilidade. A ação do rei Kellon foi tanto um reconhecimento da habilidade de Rodrik quanto uma forma de estabilizar o moral do exército. Ela garantiu que o preço dessa vitória fosse devidamente amenizado, mostrando aos guerreiros vivos que se lutassem por ele, vivos ou mortos, alguém seria responsável por suas consequências. Euron observou isso em silêncio. Ele havia aprendido algo novo. Essa sabedoria de governar contribuía muito mais para unir os corações dos homens do que qualquer recompensa vazia. Capítulo 90. Euron, o que você acha? Após a onda de vitória, a dura realidade emergiu como recifes irregulares expostos pelo recuo do mar, cortantes, perigosos e impossíveis de ignorar. A adrenalina do ataque estava se dissipando, dando lugar à solenidade do relatório de baixas. Agora, uma questão crucial pesava no coração de cada lorde das Ilhas de Ferro e franzia a testa do rei Kellon Greyjoy. O que acontece a seguir? Para onde vamos a partir daqui? O ruído no grande salão cessou, substituído por um silêncio pesado e inquieto, o peso de ponderar o futuro. Os rudes lordes apagaram os sorrisos de seus rostos e olharam para seu rei. Dois caminhos distintos, como uma bifurcação em uma rota marítima, se estendiam diante das Ilhas de Ferro. Opção 1, saquear e ir embora. Opção 2, ocupação a longo prazo. Se tiverem pensamentos, digam-nos, disse o rei Kellon, cruzando as mãos sobre o peito. Seu olhar percorreu cada lorde presente, deixando a escolha clara diante deles. Digam-me qual é a sua escolha. Estão satisfeitos com o ouro que têm diante de si? Ou estão dispostos a arriscar tudo para tomar a galinha dos ovos de ouro e enfrentar a tempestade que se seguirá? As palavras de Kellon foram como uma concha de água fria atirada em uma panela de óleo fervente, o salão explodiu instantaneamente. Os lordes deixaram de ser ouvintes silenciosos, começaram a gritar suas opiniões, e o debate se tornou acalorado em segundos. Os falcões da guerra liderados pelo jovem Balon Greyjoy foram os primeiros a falar. Balon levantou-se de um salto, batendo com o punho na mesa e fazendo tilintar as taças de vinho. Com o sangue ainda seco no rosto e a ambição ardendo nos olhos, ele rugiu. Ocupem. É claro que vamos ocupar, pai. Sangramos tanto, perdemos tantos irmãos. Vamos mesmo pegar um saco de ouro e fugir? Qual a diferença disso para os pequenos saques do passado? Sua voz se elevou com paixão. A árvore. Esta é uma das ilhas mais ricas dos 7 reinos. Seus vinhedos, seus portos, seus impostos. Se mantivermos este lugar, as Ilhas de Ferro finalmente terão a base para se igualarem aos Lannisters e aos Tyrells. Não seremos mais apenas aqueles selvagens da ilha. Esta é uma oportunidade única na vida. Por que temer os Tyrells? Por que temer o Rei Louco? Se eles ousarem vir, lutaremos contra eles novamente no mar. Que eles provem a fúria do grande Kraken. Lord Ralph Goldbroter de Elmerornen, um homem enorme com uma voz estrondosa, bateu na mesa em concordância. O rapaz tem razão. Saquear e fugir? Isso é deixá-los escapar impunes. Eu mal comecei a me aquecer, massacrando-os. Eu digo que devemos ficar e ver do que esses cavaleiros da Campina são realmente capazes. Será que os cavalos deles conseguem atravessar o mar a nado para lutar contra nós? Se mantivermos este lugar, seremos uma adaga cravada bem no coração da Campina. O fanatismo e a belicosidade correm nas veias dos homens de ferro. A proposta de ocupação a longo prazo foi recebida com aplausos e brados de muitos nobres. Restaurem a glória das Ilhas de Ferro. Rodrik, o leitor, Arlau balançou a cabeça imediatamente. Sua voz era calma, carregando um peso lógico que destoava do fervor ao redor. Lord Balon, Lord Ralph, a vossa coragem é louvável. Mas perdoe-me pela franqueza, isto é imprudente e ignora a realidade. Ele tocou um corte perto do olho, limpando um fio de sangue que embaçava a sua visão. O que significa ocupação? Significa que temos de dividir as nossas forças, deixando metade ou mais estacionada aqui permanentemente. Temos de defender uma costa extensa contra assédios incessantes e contra-ataques inevitáveis e em grande escala. Ele olhou ao redor da sala, analisando friamente. Nossa base são as Ilhas de Ferro. Se nossa força principal ficar presa aqui, o que acontecerá com nosso lar? Os Tyrell podem mobilizar dezenas de milhares de soldados da Campina. Mesmo que sua marinha seja danificada, seu potencial de guerra supera em muito o nosso. Uma vez que eles se mobilizem e sitiem esta ilha, estaremos entre a cruz e a espada. E o rei Aerys em Porto Real. Rodrik fez uma pausa. Ele pode estar louco, mas ainda é o rei. Uma ocupação prolongada equivale a uma rebelião aberta e a divisão do reino. Ele nos destruirá a qualquer custo para servir de exemplo. Enfrentaremos a ira de todo Westeros. Apostar todo o futuro das Ilhas de Ferro em uma única ilha? Esse é um preço que não podemos pagar. Lord Chevre de Saltífife, um velho senhor conhecido por sua cautela, assentiu trêmulo. Rodrik tem razão. O ouro só é seu quando você o leva para casa. Ocupar este lugar é como pegar uma brasa ardente, é pesado e queima. A vantagem dos homens de ferro é a mobilidade, vamos e viemos como vento. Ficar aqui nos torna um alvo fixo. Estamos usando nossa fraqueza para combater a força deles. Desistam enquanto ainda estamos em vantagem.
Peguem o ouro, voltem para casa, construam casas, construam novos navios e nos fortaleçam. Esse é o caminho certo. Em Arbor, longe de casa, provavelmente sitiado. Um enclave, estacionado aqui, perdendo a vantagem do mar aberto. Dunstan, mão de osso, Drum, de Old Vic, esfregou os calos da mão boa, a voz rouca como cascalho rangendo. Balon tem coragem. Roderick tem inteligência. Vocês dois têm ótimos argumentos. Ele praguejou baixinho. Mas acho que não podemos confiar apenas na sede de sangue, e não podemos simplesmente contar moedas. Se ocuparmos, o risco é enorme, mas a recompensa é assustadoramente enorme. A questão é, conseguiremos mantê-la? Ele olhou para Callum. Vossa Graça, mesmo que queiramos ocupar, precisamos ver a rapidez e a intensidade com que Jardim de Cima e Porto Real reagem. Que tal o seguinte? Primeiro enviamos a maior parte do ouro de volta, esse pertence aos rapazes. Mas não queimamos o porto nem os estaleiros ainda. Deixamos uma guarnição de elite aqui para observar a situação. Se a reação for lenta, vamos minando-os aos poucos. Se seus grandes exércitos atacarem com tudo, queimamos tudo, pegamos o que sobrar e partimos. O que acha? O Lorde da Casa Botley de Lordir Tort se preocupava mais com o resultado final. Não me importa se ficarmos ou partirmos, mas meus homens não morreram em vão. As pensões e as recompensas devem ser pagas primeiro, e em dobro. Se decidirmos resistir, os homens que ficarem para trás devem receber a maior parte do dinheiro. Caso contrário, quem diabos iria querer ficar neste lugar amaldiçoado vivendo com medo? O salão mergulhou novamente no ruído. Os falcões e os saqueadores discutiam interminavelmente. Os que queriam ocupar pintavam um quadro de um império. Os que queriam recuar enfatizavam os riscos e a sabedoria ancestral. Os centristas tentavam encontrar um meio termo para maximizar o lucro. Por fim, os olhares de todos se voltaram novamente para o rei Callum Greyjoy. Ele era o timoneiro das Ilhas de Ferro. O rumo final estava em suas mãos. Navegariam em direção à tempestade em busca de riquezas supremas? Ou seguiriam o caminho antigo, saqueariam o que encontrassem e retornariam para casa com os porões cheios? Este debate decidiria o destino das Ilhas de Ferro. O olhar do rei Callum, como ferro temperado, percorreu lentamente o salão, silenciando todos os lordes. O ar estava denso com álcool, sangue e uma intensa ansiedade em relação ao futuro. Ele ouvirá seus capitães, homens valentes, mas não necessariamente estrategistas de longo prazo, defenderem ambos os extremos. Finalmente, seu olhar profundo pousou no relatório de baixas manchado de sangue sobre a mesa. Ele não respondeu de imediato se eles ficariam ou iriam embora. Em vez disso, virou a cabeça para olhar para o seu segundo filho, que estava sentado em silêncio à sua esquerda. Euron, perguntou Callum. Você construiu a Companhia de Comércio Fogo e Gelo com suas próprias mãos. Você foi o primeiro a propor a decisão de iniciar esta guerra. Olhando para o quadro agora, o que você acha? Capítulo 91, Pintando uma grande visão. Enquanto o debate no salão chegava a um impasse com os falcões da guerra e os saqueadores irredutíveis, uma figura que até então permanecerá em silêncio emergiu lentamente das sombras. Euron Greyjoy. Ele não se moveu rapidamente, mas sua ascensão carregava uma pressão invisível e paralisante. Quando se endireitou completamente e percorreu o salão com um olhar, uma aura indescritível, imensa e gélida explodiu como um tsunami físico, engolfando todo o salão principal. Não era mágica, mas era mais aterrador do que qualquer feitiço. Era a manifestação da vontade pura e absoluta que se colocava acima de todos os seres vivos, uma majestade régia que emanava das profundezas de sua alma. Num instante, cada grito, cada rugido de excitação, até mesmo o som da respiração ofegante, era sufocado por uma mão gigante invisível, aqui do conquistador. Os lordes sentiram o ar ficar denso e pesado, pressionando seus peitos. Alguns dos capitães mais fracos ou com menos força de vontade empalideceram, inconscientemente dando meio passo para trás. Com medo de olhar diretamente nos olhos desiguais de Euron, que agora pareciam girar com uma tempestade e um abismo, Euron falou devagar. Se optarmos pela ocupação a longo prazo, isso significa integrar completamente a Árvore, uma das ilhas mais ricas de Westeros, ao território das Ilhas de Ferro. Deixaríamos frotas e exércitos aqui, estabeleceríamos nosso domínio e transformaríamos a riqueza deste lugar, especialmente o comércio de vinhos e os impostos, em uma fonte sustentável de renda para as Ilhas de Ferro. Isso maximizaria os ganhos da Batalha da Árvore. É altamente sustentável. Enfraqueceria permanentemente ou até mesmo eliminaria a ameaça da Casa Redvine, expandindo a esfera de influência das Ilhas de Ferro para o sul como nunca antes, tornando-nos verdadeiramente uma superpotência marítima, à altura dos grandes reinos. No entanto, tudo o que foi dito antes de no entanto, é besteira. Euron lembrou-se subitamente desse ditado, e os cantos de sua boca se curvaram num sorriso inconsciente. Ocupação não é apenas saquear, é conquista e governança. Nós, homens de ferro, somos bons em governar uma região depois de a conquistarmos? Balon lançou um olhar fulminante para o irmão. Se não sabemos como, podemos aprender. Isso é secundário. Sim, podemos aprender, e mesmo que não aprendamos, o medo e a violência podem levar ao poder da mesma forma. Euron sorriu levemente. Na verdade, o problema mais preocupante é que ao ocuparmos a árvore, enfrentaremos imensa pressão vinda de duas direções. Precisamos considerar qual será a atitude do rei Aerys II em Porto Real, e dos Tyrell de Jardim de Cima, os senhores feudais da árvore. Como eles reagirão à nossa ocupação desta ilha? Euron ergueu um dedo. Primeiro, Porto Real.
O rei louco Aerys pode estar descontente com a casa Redvine por sua incompetência por não terem conseguido roubar o trigo e terem sido queimados no processo. Mesmo sabendo da miséria em que se encontram, ele pode não enviar ajuda imediata, talvez até sentindo um prazer perverso. Mas se as Ilhas de Ferro ocuparem a árvore por um longo período, a natureza do evento muda completamente. Isso se torna uma invasão aberta do território do reino, uma provocação suprema à autoridade do Trono de Ferro. Nem mesmo um rei louco ficaria parado assistindo a isso acontecer. Assim que ele reagir, provavelmente ordenará que outros lordes, como os Lannisters do Oeste ou as forças das Terras da Coroa, esmaguem a rebelião. Ele pode até liderar a campanha pessoalmente. Nesse ponto, as Ilhas de Ferro correrão o risco de se tornarem inimigas de todo o reino. É claro que é muito provável que Tywin Lannister ignore as ordens do Rei Louco, dada a relação tensa entre eles. Mas não podemos descartar nenhuma possibilidade, como o Rei Louco fazer um acordo com Tywin ou reintegrá-lo como mão do rei. Precisamos calcular o pior cenário. Neste momento, todos os lordes dos 7 reinos estão assistindo ao espetáculo, mas isso não significa que permanecerão na plateia. No instante em que sentirem uma vantagem, podem se transformar em lobos famintos e nos atacar. Além disso, antes da batalha, enviamos cartas a todas as casas nobres dos 7 reinos, declarando que se tratava de uma disputa particular entre Redvine e as Ilhas de Ferro. Portanto, lutar a batalha é uma coisa, mas ocupar a árvore eleva a simples vingança à conquista de território do reino pelas Ilhas de Ferro. Isso nos torna inimigos do rei dos 7 reinos. Euron ergueu um segundo dedo. A árvore sempre foi um dos vassalos mais importantes da casa Tyrell. É um pilar de seu poder naval e uma importante fonte de sua riqueza. As casas Redvine e Tyrell também são estreitamente ligadas por laços de sangue. A rainha dos espinhos, Olenna Redvine, é a viúva do falecido Lord Luthor Tyrell, mãe do atual Lord Mace Tyrell e irmã de nosso prisioneiro, Lord Adrian Redvine. Pastor Redvine, o herdeiro, está prometido a Mina Tyrell. Atacar a árvore é como apunhalar Jardim de Cima diretamente no coração. A rainha dos espinhos jamais deixará isso passar. A casa Tyrell comanda os enormes exércitos terrestres da Campina e ainda possui uma frota considerável. Serão os mais rápidos a reagir e os mais ferozes na resistência. Se as Ilhas de Ferro optarem por ocupar, enfrentaremos o contra-ataque frenético e total da casa Tyrell. Jardim de Cima não poupará esforços para arrancar essa presa venenosa de seu quintal. Euron concluiu sua análise da reação da casa Tyrell com um ditado de uma antiga terra oriental. Como alguém pode permitir que outro ronque ao lado de sua própria cama? A análise de Euron era tão lógica e sólida que até os mais fanáticos belicistas se calaram, obrigados a considerar seriamente as consequências de uma ocupação prolongada. Então, saquear e ir embora é a única opção que resta. Gorold Godbroter de Elmerornen rosnou ferozmente. Saqueiem tudo, queimem tudo, matem todos. Levem tudo o que pudermos carregar, queimem o que não pudermos e matem todos para que não possam lutar contra nós novamente. Euron lançou-lhe um olhar de soslaio. Acabei de prometer na praça, em nome do Rei Cinzento e da Casa Greyjoy, que aqueles que se rendessem não seriam mortos e os civis não seriam feridos. Está me pedindo para quebrar minha palavra? Este é o método que melhor se encaixa nos antigos costumes, e é o que os homens de ferro conhecem. Esvaziem os cofres, celeiros e adegas. Coloquem todos os itens valiosos, incluindo o pai e o filho Redvine e os nobres, nos navios vikings. Incendeiem as instalações portuárias e os destroços que não podemos levar. Então, antes que alguém possa reagir, zarpemos e retornemos às Ilhas de Ferro. Esta ação é rápida com risco mínimo. Retornaremos totalmente carregados de imensa riqueza e prestígio, o suficiente para pagar pensões e recompensar o exército. Ela segue as tradições de guerra e não provocará excessivamente os 7 reinos. Ele fez uma pausa, seus olhos como lâminas de barbear percorrendo lentamente o rosto de cada lorde. Mas, um lucro pontual não pode destruir o verdadeiro potencial da árvore. Com o tempo e com o apoio da Casa Tyrell e do Trono de Ferro, a Casa Redvine reconstruirá sua frota e se tornará um espinho em nosso flanco mais uma vez. Seria como uma fera mordendo sua presa, mas recuando antes de desferir o golpe fatal. Inevitavelmente, isso voltará para nos assombrar. Então isso por si só não basta para reparar a humilhação que a Casa Redvine nos causou. E antes da guerra começar, disse Euron lentamente, sua voz não alta, mas possuindo um poder penetrante absoluto. Eu disse que arrancaria cada videira da Casa Redvine pela raiz. Vocês? Perguntou ele friamente com uma calma arrepiante, pensaram que eu estava brincando? Deixe-me perguntar mais uma coisa. Seu olhar percorreu-os como um holofote. Vocês sabem por que a árvore é tão rica? Por que os nobres dos 7 reinos acorrem a ela? Qual é o seu verdadeiro fundamento? Ele fez uma pausa novamente, deixando a pergunta ecoar em suas mentes. Então respondeu a si mesmo, sua voz repentinamente assumindo um tom cruel. É o vinho da árvore. O melhor vinho de todo Westeros, não, o melhor vinho do mundo conhecido. Euron deu um passo lento para a frente, sua pressão invisível movendo-se com ele. O fundador da Casa Redvine foi Gilbert das Vinhas, o lendário filho de Garth Mão Verde. Seu sangue, seu orgulho, seu brasão, até mesmo o ar que respiram está impregnado com o doce aroma de uvas. Seu tom era de escárnio. Um cacho de uvas roxas. Isso é tudo para eles. Portanto, a voz de Euron tornou-se gélida e definitiva, a melhor conquista não é matá-los. A humilhação suprema é não tomar o ouro deles.
Isso está destruindo aquilo que eles mais prezam, o próprio alicerce deles. Suas palavras soaram como o julgamento final. Arranquem todas as suas trepadeiras, cada uma delas. Deixem a terra deles apenas com terra árida e raízes quebradas. Então levem cada gota de vinho das adegas deles. Nem uma gota deixem para trás. Quando terminarmos, eles não produzirão uma gota decente de vinho tinto por pelo menos 3 anos. Seus cofres podem ser reabastecidos, seus navios de guerra podem ser reconstruídos, mas as vinhas precisam de tempo para crescer. E o tempo é o castigo mais doloroso que podemos lhes infligir. Mas ele não havia terminado. Sua ambição ia muito além da destruição. Além disso, acrescentou ele, como se estivesse dizendo o óbvio, levem todos os seus vinicultores. Cada mestre que sabe cultivar as melhores uvas e produzir os vinhos mais finos, convidem todos eles de volta às Ilhas de Ferro. Tratem-nos com as melhores condições ou ameacem-nos com os meios mais cruéis, não me importa como façam. Quero que seu povo e seu ofício pertençam à casa Greyjoy. Por fim, ele pintou um quadro chocante do futuro. No futuro de Westeros, quando as pessoas brindarem, não elogiarão mais a safra da árvore. Elogiarão o vinho tinto das Ilhas de Ferro. Será o melhor, o mais forte, o mais desejado. Não apenas em Westeros sua voz parecia atravessar o próprio espaço, mas em todos os cantos do mundo. Todos que o provarem se lembrarão apenas de um nome: Greyjoy. 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 Capítulo 92. A equipe profissional de mudanças. Se a batalha demonstrou a destreza marcial dos Homens de Ferro, o que se seguiu foi uma aula magistral da outra habilidade fundamental transmitida pelo caminho antigo: o saque eficiente, minucioso e implacável. Como disse Euron, quando se trata de mudança de casa, ninguém faz isso como os Homens de Ferro. As ordens do rei Cellon e de Euron foram cumpridas à risca. Toda a árvore, especialmente o coração da casa Redvine, foi instantaneamente transformada em um enorme e altamente organizado local de realocação. Os guerreiros das Ilhas de Ferro agiram como um enxame de formigas operárias incansáveis. Com uma clara divisão de trabalho e funções específicas, executaram uma transferência de riquezas fria e calculada. Não se tratava de um saque desenfreado. Sob a direção de seus capitães, o saque se tornou um modelo de eficiência: triagem, embalagem, transporte, registro e carregamento. Cada etapa era realizada de forma ordenada. Os cofres, as gerações de riqueza acumuladas pela casa Redvine eram o alvo principal. As portas dos cofres foram arrombadas com marretas e machados. Baús com dragões de ouro, luas de prata, cálices cravejados de pedras preciosas, joias e prataria foram rapidamente contados, de forma grosseira, registrados. À sua maneira rudimentar, e içados para os navios pelos homens mais fortes. Cada moeda representava mais navios vikings, aço melhor e recompensas mais valiosas. As adegas, estas recebiam cuidados especiais. Não se tratava apenas do estoque de vinhos de safras antigas pelo qual a Maison Redvine era famosa. Até mesmo o vinho que ainda envelhecia nos barris era cuidadosamente transportado. Correntes humanas os passavam um a um para os navios vikings. Tratavam esse ouro líquido com uma ternura surpreendente, muito melhor do que tratavam os prisioneiros, especialmente porque sabiam que esse saque provavelmente acabaria em seus próprios estômagos. O arsenal. Os arsenais foram completamente esvaziados. Espadas e armaduras de placas novas, bestas bem conservadas, lanças de arremesso pesadas, escudos, tudo que os Homens de Ferro pudessem usar ou vender era levado. Isso não só os armou, como também desarmou qualquer resistência futura. Nem mesmo os equipamentos quebrados eram desperdiçados. Os Homens de Ferro agora tinham seus próprios ferreiros, e a sucata podia ser derretida para forjar novos machados. Bens gerais, os saques foram muito além dos tesouros tradicionais. Celeiros, armazéns têxteis e depósitos de especiarias foram esvaziados. Era estarrecedor vê-los despojar as cozinhas, panelas, frigideiras, facas de trinchar, qualquer coisa de metal ou valiosa foi levada. As Ilhas de Ferro eram pobres, então tudo tinha valor. Móveis, tapetes, até mesmo maçanetas e trincos de janelas elaborados foram desparafusados e levados embora. Despojados não era exagero. Depois da passagem dos Homens de Ferro, os castelos e fortalezas da casa Redvine pareciam ter sido invadidos por gafanhotos. Tudo o que restou foram as carcaças ocas das construções e uma pilha de lixo. Séculos de riqueza acumulada foram levados embora em questão de horas. Esse desastre não se limitou aos Redvine. Com o convite de Euron e a aprovação silenciosa de Cellon, os Homens de Ferro estenderam suas mãos gananciosas a todas as casas nobres da floresta. Seus castelos e mansões receberam a mesma visita profissional. As vidas desses familiares foram poupadas. As Ilhas de Ferro precisavam de reféns para o resgate e não queriam provocar um conflito até a morte antes de partirem. Mas cada moeda, cada tapeçaria e cada garrafa de vinho que possuíam foi confiscada. Cofres, adegas, depósitos, nada foi poupado. Quando o último lote de navios vikings, navegando perigosamente rente à água, partiu lentamente do porto estrelado mar, o Arbor era uma carcaça oca. Riqueza, vinho, artesãos e ferramentas haviam desaparecido. Essa realocação não foi apenas uma vitória militar, foi uma devastação econômica e cultural. Os danos infligidos durariam muito mais e seriam muito mais profundos do que um simples massacre. Eles haviam realmente alcançado seu objetivo. As pessoas podiam ficar, mas além de suas vidas, não lhes restava nada. Os Homens de Ferro tinham muito mais experiência em saquear tesouros do que Euron, então ele não se preocupou com essa parte.
Em vez disso, voltou sua atenção para um tipo de saque mais singular e precioso. Euron deu uma ordem que pareceu bizarra aos rudes homens de ferro, mas que se encaixava perfeitamente em sua grande estratégia. Levem todos os livros, enfatizou ele aos capitães que limpavam o castelo. Cada pergaminho, cada volume encadernado. História, geografia, agricultura, poesia, romances, até mesmo livros razão e cartas. Se tiver algo escrito, embale. Não deixem uma única página para trás. Ele fez uma pausa, observando os rostos confusos de seus guerreiros, e acrescentou uma explicação fria e perspicaz. Conhecimento também é poder. E muitas vezes é um poder mais duradouro e letal do que espadas. Além disso, continuou ele, encontrem todos os mestres a serviço da casa Redvine e qualquer artesão na ilha com habilidades especializadas, especialmente aqueles que conhecem construção naval, vinificação ou agricultura. Encontrem-nos e convidem-nos a embarcar em nossos navios. Ele usou a palavra convidar, mas a ameaça era implícita. Ele olhou para os líderes responsáveis por essa tarefa, ensinando-lhes uma nova filosofia de pilhagem. O cérebro de um mestre guarda coisas mais valiosas do que um mapa do tesouro, os padrões climáticos da árvore, os segredos do cultivo da uva, técnicas únicas de fabricação de cerveja e as conexões com guildas comerciais em todo o mundo. Esse conhecimento é o verdadeiro alicerce da fortuna Redvine. Se roubarmos o ouro deles, eles podem recuperá-lo. Mas se roubarmos os cérebros que guardam sua herança, cortamos suas raízes. Não muito longe dali, Rodrik, o leitor Arlau supervisionava o inventário. Ele era talvez o único homem nas Ilhas de Ferro que realmente compreendia a profundidade da mudança de Euron. Ele parou de escrever. Ele observou enquanto pesadas caixas repletas de livros eram carregadas com cuidado, embora ainda de forma um tanto brusca, por guerreiros. Seus olhos ardiam com uma inveja incontida. Para um homem que amava os livros mais do que a própria vida, a biblioteca acumulada da casa Redvine valia mais do que o baú de ouro reluzente que repousava ao lado. Ele fitou obsessivamente os livros sendo levados, como se observasse um amante partir. Euron percebeu o olhar de Rodrik. Caminhou até ele com um sorriso malicioso nos lábios. Você os quer? Perguntou ele casualmente. Rodrik respirou fundo, tentando manter a compostura, mas a fome em seus olhos o denunciou. Nenhum leitor de verdade resistiria a um tesouro como esse, Lord Euron. Euron deu uma risadinha rouca. Fique tranquilo, Lord Rodrik. Assim que esses livros retornarem a pique, serão devidamente guardados. Dou-lhe permissão, para vir lê-los quando quiser. Era uma promessa, mas parecia mais uma concessão e uma troca. E depois que eu terminar de estudar as partes interessantes, talvez possamos trocar anotações. Quem sabe até trocar alguns volumes de nossas coleções pessoais. Para Rodrik, essa era a melhor notícia que ele poderia ter recebido. Ele se curvou imediatamente com a voz trêmula de emoção. Sou infinitamente grato, Lord Euron. Esta é uma recompensa mais preciosa do que qualquer quantidade de dragões de ouro. Capítulo 93. Justiça e Equidade. Nessa campanha concebida para a destruição e a pilhagem, um espetáculo bizarro surgiu. Ferozes guerreiros das Ilhas de Ferro, com aparência demoníaca, carregavam baús de ouro e armas com uma mão, enquanto com a outra carregavam pesadas caixas de livros. Ao conduzirem os prisioneiros, eles convidavam cortesmente mestres aterrorizados, munidos de seus kits médicos e alguns pergaminhos, juntamente com artesãos dotados de habilidades especializadas, a se juntarem a eles. A ambição de Euron Greyjoy claramente ia além da riqueza imediata à sua frente. Ele estava sistematicamente e impiedosamente drenando a árvore de seu sangue material e intelectual. Ele não queria apenas deixar o inimigo na miséria. Ele queria arrancar pela raiz o próprio alicerce do conhecimento e do talento do qual eles dependiam para sobreviver e prosperar, transplantando tudo para as Ilhas de Ferro para ser usado em seu próprio benefício. Os outrora pacíficos e belos vinhedos do Arbor foram transformados em uma oficina a céu aberto para exibir a vontade do conquistador e infligir humilhação. As ordens do rei Kellon foram executadas sem piedade. Todos os soldados Redvine em Porto Estrela do Mar e arredores que se renderam e depuseram as armas não foram executados, nem simplesmente trancados em uma masmorra. Em vez disso, foram conduzidos por espadachins das Ilhas de Ferro para os vinhedos intermináveis, o símbolo da glória e riqueza da casa Redvine. Eles foram forçados a usar ferramentas rudimentares, enxadas enferrujadas, pás quebradas ou simplesmente as próprias mãos. Ao trabalho, rugiram os supervisores das Ilhas de Ferro. Chicotes estalaram no ar, atingindo impiedosamente as costas de qualquer prisioneiro que se movesse devagar demais. Arranquem essas malditas trepadeiras pela raiz. Não deixem nenhuma de pé. Assim desenrolou-se uma cena brutalmente simbólica. Soldados que pouco tempo antes vestiam o uniforme da casa Redvine e empunhavam armas para defender seu lar, agora eram forçados a se tornarem agricultores, realizando trabalhos devastadores na própria terra que juraram proteger. O sol castigava com ferocidade. Despojados de honra e liberdade, esses soldados soavam como escravos, repetindo mecanicamente e insensivelmente o mesmo movimento, abaixando-se, agarrando as videiras cheias de seiva que davam origem aos melhores vinhos e usando toda a sua força para arrancá-las violentamente do solo fértil.
A terra foi revolvida, raízes quebradas e a seiva verde manchou suas mãos como sangue. O ar se encheu do cheiro bruto da terra e do aroma fresco e herbáceo da vegetação destruída, substituindo a doçura habitual e inebriante das uvas. O processo era silencioso e opressivo, pontuado apenas pela respiração pesada, o clangor das ferramentas e os gritos e estalos dos chicotes dos capatazes. Mas essa cena de destruição exigia seu público mais importante. O rei Cellon ordenou deliberadamente que Lord Adrian Redvine e seu filho, Pastor Redvine, ainda sob forte vigilância, fossem levados para o centro do vinhedo. Pai e filho permaneceram amarrados, firmemente imobilizados por fortes guerreiros das Ilhas de Ferro. Foram forçados a erguer a cabeça e assistir a tudo o que acontecia diante de seus olhos. O corpo de Lord Adrian começou a tremer violentamente, não de medo, mas de extrema raiva e humilhação. Seus olhos, antes orgulhosos, agora estavam vermelhos, fixos nas vinhas arrancadas da terra. Cada vinha destruída era como um pedaço de carne arrancado do seu próprio coração. Aquelas não eram apenas plantações. Eram a história, a glória e o próprio símbolo da existência da casa Redvine. Ver seus próprios soldados conduzidos como gado pelo inimigo, destruindo suas próprias raízes. Essa tortura mental era muito mais agonizante do que qualquer dor física. Um gemido bestial escapou de sua garganta, e seus dentes rangeram com tanta força que ameaçaram se quebrar. O rosto do jovem pastor estava pálido como papel, seus olhos cheios de descrença, medo e desespero. A cena era demais para ele. O legado que sua família havia guardado por gerações estava sendo sistematicamente e humilhantemente apagado bem diante de seus olhos, e ele e seu pai eram impotentes para impedi-lo. Eram prisioneiros, forçados a assistir àquela longa e lenta execução. Quando tentou abaixar a cabeça, um homem de ferro atrás dele agarrou seu queixo com força, obrigando-o a olhar cada detalhe. O rei Cellon permaneceu ao lado deles como uma estátua fria de um deus do mar. Ele não disse nada. Simplesmente observou tudo em silêncio, contemplando cada contração de dor nos rostos do pai e do filho Redvine. Essa demonstração silenciosa foi mais letal do que qualquer palavra venenosa. Ele não precisava rugir, nem se vangloriar. Deixar os perdedores testemunharem a destruição daquilo que mais prezavam, gravando esse desespero e impotência em suas almas. Essa era a conquista suprema e o castigo mais cruel. O sol dourado brilhava sobre os vinhedos esmeralda, mas parecia projetar as sombras do inferno. Suor, lágrimas, sujeira e a seiva de plantas quebradas se misturavam, escrevendo a página mais sombria e humilhante da história da casa Redvine. A vitória das Ilhas de Ferro foi construída não apenas sobre ruínas e pilhagem, mas também sobre o completo desrespeito à dignidade e ao orgulho de seus inimigos. Os vinhedos do Arbor, outrora exuberantes e símbolo de riqueza e glória, eram agora um campo de execução imunda. O ar cheirava a terra revolvida, a seiva crua das videiras quebradas e ao suor desesperado dos derrotados. O rei Cellon Greyjoy permanecia como um recife negro diante de Lord Adrian Redvine. Seu olhar gélido percorreu os soldados da árvore, forçados a destruir seus próprios alicerces sob o chicote, antes de finalmente se fixar no rosto de Adrian, contorcido por uma fúria extrema. Sua voz não era alta, mas carregava o peso esmagador do oceano profundo. Cada palavra martelava no coração de Adrian. Gilbert das Vinhas, o lendário filho de Garth Mão Verde. Ele ensinou ao povo desta terra como produzir o vinho tinto que os 7 reinos adoram. Ele fundou a casa Redvine. A voz de Cellon carregava a calma de quem recita uma antiga epopeia, tornando tudo ainda mais cruel. É por isso que seu brasão é um cacho de uvas roxas escuras sobre fundo azul. É por isso que o lema da sua casa é prontos para a vitória. Ele fez uma pausa, deixando que as palavras que representavam a essência da glória de Redvine se condensassem no ar. Portanto, aquilo que vocês mais valorizam, aquilo de que mais se orgulham, não é o seu ouro, nem os seus navios de guerra, mas estas. Ele gesticulou com a mão em direção à vinha que estava sendo destruída. Uvas. Seu tom de voz subitamente se tornou mais cortante, como uma lâmina de gelo desembainhada. Mas você, Adrian Redvine, você sequestrou navios mercantes das Ilhas de Ferro. A raiva reprimida finalmente explodiu nos olhos do rei Cellon. O jeito antigo é a nossa tradição. Nós somos os que saqueiam os outros. Nunca permitimos que nos saqueiem. Suas ações pisotearam e insultaram a dignidade das Ilhas de Ferro. A voz do rei Cellon soava como um veredicto final, proferindo uma justiça fria e implacável. Então, vou arrancar todas as suas trepadeiras. Olho por olho, dente por dente. Isso é o que eu chamo de justiça. Capítulo 94. A recompensa pela misericórdia. O corpo de Lord Adrian Redvine tremia violentamente. Seus dentes rangiam com tanta força que o gosto metálico de sangue lhe invadiu a boca. Ele havia quebrado um dente. A humilhação e a raiva extremas o sufocavam, mas ele comprimiu os lábios numa linha branca e tensa, recusando-se a proferir uma única palavra, apenas encarando Cellon com olhos ardendo de ódio. Naquele instante Euron Greyjoy, que estava de pé ao lado, soltou uma risada suave. O som era descontraído e alegre, destoando completamente da atmosfera brutal. No entanto, pai, disse ele como se estivesse puxando conversa, arrancamos as vinhas, mas a terra ainda está lá. Depois que formos embora na próxima primavera, novos brotos podem surgir. A terra é a coisa mais paciente do mundo. Ele esfregou o queixo, como se estivesse considerando seriamente um problema técnico. Ouvi dizer que se você quiser resolver esse problema de vez, a melhor maneira é semear os campos com sal.
Assim, nada mais crescerá aqui, e a casa Redvine realmente não terá nada além do mar como fronteira, haha. Seu demônio! Seu animal! Você vai morrer gritando. Lord Adrian berrou como se tivesse sido apunhalado por uma agulha envenenada. Ele se debateu violentamente, desferindo uma torrente de maldições dilacerantes, quase se libertando dos guerreiros das Ilhas de Ferro que o seguravam. Salgar a terra era a tática de terra arrasada mais cruel e total que se possa imaginar. Significava ruína permanente. Euron simplesmente acenou com a mão o sorriso inalterado, como se tivesse acabado de contar uma piada inofensiva. Brincadeira. Não se empolgue, Lord Adrian. Veja só o medo que você está sentindo. Seu tom era leve. Não vou salgar suas terras. Mesmo que fosse mais simples, mais eficaz e resolvesse o problema de uma vez por todas. Seu tom mudou, tornando-se sutil e cheio de nuances. Porque mesmo tendo roubado os grãos de nossos navios mercantes, vocês não mataram nossa tripulação. Vocês mantiveram a decência em tempos de guerra. Portanto, as Ilhas de Ferro retribuirão essa misericórdia a vocês. Lord Adrian parecia agarrar-se a uma esperança vã, gritando apaixonadamente, não foi um sequestro. Foi o que? SHHH. Euron subitamente pressionou um dedo contra os lábios, fazendo um gesto de silêncio. Um sorriso zombeteiro e gélido surgiu em seu rosto. Não vamos mais falar sobre o rei, meu caro conde. Ele retirou lentamente um pequeno pergaminho de sua túnica e o acenou diante dos olhos de Adrian. Ainda ontem a voz de Euron assumiu subitamente o tom exagerado e pomposo de um arauto da corte. Ele brincava com o documento de aparência oficial entre os dedos. Porto Real emitiu um decreto para todos os 7 reinos. Todos os cantos do reino já devem tê-lo ouvido. Ele pigarreou, como se estivesse lendo uma resolução do Conselho Privado. O documento afirma em preto e branco. A investigação revela que Sor Arlan Grandison da Guarda Real e Lord Adrian Redvine da Árvore conspiraram com intenções traiçoeiras. Sor Arlan Grandison também transportou fogo selvagem extremamente perigoso para a Vila Estrela do Mar sem número ou autorização, para fins desconhecidos e nefastos. Ele fez uma pausa, lançando um olhar para o rosto instantaneamente pálido de Adrian, e continuou a ler num tom triste e irônico. Infelizmente, devido ao manuseio inadequado durante o transporte, ocorreu uma explosão de grandes proporções no trajeto, resultando em seu falecimento. Uma perda verdadeiramente trágica que merece nossos mais profundos sentimentos. No final, ele balançou a cabeça exageradamente e estalou a língua. TSK, TSK, TSK. Que tragédia repentina. Quem poderia ter previsto isso? Os olhos de Lord Adrian se arregalaram, suas pupilas se contraindo em choque e fúria. Ele se debateu, emitindo sons engasgados. "Cê claro. A verdade é clara." "Sim, sim, meu caro conde, eu entendo", interrompeu Euron rapidamente, com um sorriso ainda mais malicioso, brincalhão e predatório ao mesmo tempo. Como um professor guiando uma criança ou uma víbora brincando com sua presa. Você não conspirou com ele. Aqueles potes de pesadelo verde foram um presente generoso do bom rei do trono de ferro. E você, com sua risível cavalheirismo e inexplicável honra, o rejeitou com justa indignação. Não só isso, como ordenou que seu nobre manto branco pegasse seu presente explosivo, quente o suficiente para lançar metade da cidade Estrela do Mar pelos ares, e saísse imediatamente do seu território. Estou certo? A voz de Euron era como lixa fina, arranhando os nervos já à flor da pele de Adrian. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, seus olhos de cores diferentes brilhando com uma perspicácia penetrante, e fez uma pergunta devastadora. Agora, diga-me, Lord Adrian, você sente mesmo que uma pequena fagulha de arrependimento? Você está pensando, nesse cérebro tomado pela raiva incontrolavelmente, se eu tivesse aceitado o fogo selvagem. Se eu tivesse usado no campo de batalha contra a frota de ferro, as chamas verdes teriam devorado os navios vikings dos Homens de Ferro. Talvez a história tivesse sido reescrita. Parecia que ele lia os pensamentos de Adrian diretamente. Mas quando Adrian estava prestes a enlouquecer com a tortura daquele, e se o tom de Euron tornou-se repentinamente frio e realista. Mas deixe-me contar um fato interessante, disse ele lentamente. Quando o mensageiro do rei chegou ao seu castelo com aquele presente pelo seu desagradável encontro, meus homens já haviam se infiltrado em cada canto desta ilha como Mercúrio. Estávamos bem aqui na sua cidade Estrela do Mar. Sua voz baixou, carregando uma certeza aterradora. Se vocês tivessem sido possuídos por demônios e aceitado aquele fogo selvagem, armazenando-o em algum depósito no porto, os lábios de Euron se curvaram em um sorriso cruel. Então a guerra poderia de fato ter terminado mais cedo, antes mesmo de vocês terem a chance de acender um único pavio. Bastaria um pequeno descuido, talvez uma flecha de fogo bem colocada? Então, as chamas verdes surgindo para o céu não teriam engolido a água do mar do Estreito Sussurrante. Elas teriam engolido toda a sua cidade Estrela do Mar, junto com cada soldado, cada civil, seu castelo, tudo. Este lugar não seria nada além de uma enorme cratera fumegante. Euron inclinou-se para muito perto, sussurrando como um demônio revelando um segredo. Então veja, meu caro conde, olhando para o resultado, sua recusa, aparentemente tola e teimosa, acabou salvando a cidade Estrela do Mar. Salvou a vida de milhares de pessoas. Aquele espetáculo de fogos de artifício verdes estrondoso, que deveria ter varrido sua casa do mapa, acabou apenas lançando o azarado Sor Arlan Grandison e seus leais guardas, pelos ares, no meio do nada.
Então, Euron endireitou-se, retomando seu tom descontraído como se estivesse falando do tempo. Você ainda acha que sua persistência foi inútil? Euron abriu as mãos num gesto conclusivo. Porque você se recusou a usar fogo vivo por justiça e teimosia. Seu tom oscilava entre elogio e escárnio. Então, quando um dos meus subordinados sugeriu que seguíssemos o caminho mais tradicional dos Homens de Ferro, matar todos em Vila Estrela do Mar, incendiá-la e destruí-la completamente, ele fez uma pausa, seu olhar como uma sonda fria penetrando os olhos vazios e desesperados de Adrian. Eu também me recusei. Essa frase, dita com leviandade, atingiu com a força de um martelo, destruindo o último resquício de orgulho e resistência que mantinha Adrian Redvine unido. Os civis não seriam mortos. Eles não morreriam por causa de seu comando incompetente ou da guerra perdida. O último resquício de força que sustentava o corpo de Adrian Redvine pareceu se esvair instantaneamente. Ele desabou como um fantoche com os fios cortados, sustentado apenas pelos guerreiros das Ilhas de Ferro que o agarravam pelos braços. Obrigado. Foi a única alegria em meio ao desespero profundo. Não precisa, disse Euron, olhando para seu oponente completamente derrotado. Não havia triunfo em seu rosto, apenas uma calma quase indiferente. Ele continuou com a voz firme, mas carregando o peso inquestionável da lei. Na praça da cidade Estrela do Mar, diante de todos os sobreviventes, eu prometi publicamente, aqueles que se renderem não serão mortos. Suas palavras ecoaram claramente no ar. Essa promessa não vem de uma piedade fraca, nem de qualquer respeito por você pessoalmente. O tom de Euron endureceu, cada palavra sólida como pedra do mar. Esta promessa é um juramento feito sobre o sangue ancestral do Rei Cinzento e a honra da Casa Greyjoy. Diz respeito à credibilidade do Rei das Ilhas de Ferro, que supera a vida, a morte ou a ira de qualquer indivíduo aqui presente. Vendo que Adrian Redvine havia se submetido completamente, o Rei Cellon inclinou-se ligeiramente para a frente, enfatizando um princípio básico porém inabalável. A guerra entre nós acabou. Massacrar prisioneiros que depuseram as armas e não representam nenhuma ameaça é ato de covardes e tolos. Isso mancha a vitória e a honra de quem jurou lealdade. Da mesma forma, espero que vocês se comportem. Não causem problemas. Não nos forcem a fazer coisas que não queremos. Pagaremos o preço do ferro e partiremos em paz. Combinado? Lord Adrian Redvine assentiu com a cabeça. Ele já estava mole. Capítulo 95. Reações de Porto Real e Jardim de Cima. A fumaça sobre o estreito sussurrante ainda não havia se dissipado completamente quando a notícia chocante da queda da árvore ao sol voou. Como corvos carregando o cheiro de sangue e cinzas, a notícia se espalhou rapidamente para todos os principais castelos de Westeros. Porto Real, a Fortaleza Vermelha. A reação do rei Aerys II não foi de fúria régia, mas um grito penetrante que misturava raiva paranoica com deleite perverso. Ele arremessou um cálice requintado contra a parede pintada com um mapa de Westeros. Vinho carmesim escorreu pelo gesso como sangue. Inúteis. Os Redvines são inúteis, gritou ele, sua voz ecoando no salão vazio. Eles não conseguem nem lidar com piratas na própria porta. E deixaram minha guarda real morrer junto com eles. Mas a vitória flagrante dos Homens de Ferro foi, no fim das contas, um desafio à autoridade do Trono de Ferro. Ele se virou para encarar os membros silenciosos do pequeno conselho, bradando ordens quase histericamente. Enviem uma ordem imediatamente. Para Tywin Lannister em Rochedo Casterly. Ordenem que ele reúna a frota e o exército do oeste imediatamente. Naveguem para o sul e exterminem aqueles selvagens Homens de Ferro. Imediatamente. Agora. Rochedo Casterly, terras ocidentais. Contudo, essa ordem repleta de fúria afundou como uma pedra nas minas sem fundo de Rochedo Casterly. Lord Tywin Lannister estava sentado em seus aposentos, olhando para o pergaminho urgente vindo de Porto Real. Seu rosto, congelado em uma impassibilidade perpétua, não demonstrava nenhuma emoção. Seus cabelos dourados e a barba parada estavam impecáveis, seus olhos verdes continham apenas um cálculo insondável. As Ilhas de Ferro atacaram a árvore? Para ele, isso mal podia ser considerado uma má notícia. A casa Redvine sempre fora próxima da coroa, o que a tornava uma rival em potencial no jogo do poder. Seu enfraquecimento coincidia perfeitamente com os interesses dos Lannister. Enviar tropas para resgatá-los? Para satisfazer os caprichos caóticos de um rei louco? Para enfrentar em mar aberto uma frota de ferro que acabará de conquistar uma vitória estrondosa? Ostentava moral elevada e demonstrava uma brilhante tática? Enviar os filhos do oeste e preciosos navios de guerra para preencher esse abismo sem fundo? O dedo de Lord Tywin tamborilou levemente sobre a mesa. Não houve resposta. Nenhuma ordem para mobilizar tropas. Nenhum sinal da frota se reunindo. Rochedo Casterly, fiel ao seu nome, manteve um silêncio absoluto e sufocante. Ele simplesmente enviou um mensageiro com uma fria resposta verbal. As terras ocidentais devem defender seu próprio litoral. Uma desculpa irrefutável que expressava claramente sua posição. Seu silêncio foi por si só um poderoso sinal político. Jardim de Cima a Campina. Em comparação com a inércia de Porto Real e a fria indiferença do oeste, a reação de Jardim de Cima foi mais rápida, mais feroz e muito mais dolorosa. A Casa Arbor era o vassalo mais forte e rico da Casa Tyrell, o pilar de seu poder naval e um aliado próximo, ligado por laços de sangue. Lady Olenna era uma Redvine de nascimento. O ataque dos Homens de Ferro foi uma facada cravada diretamente no coração da Campina. Os jardins de rosas de Jardim de Cima pareciam estar envoltos em uma geada mortal durante a noite.
A rainha dos espinhos, Lady Olenna Redvine, havia previsto problemas e preparado tropas para dar apoio, mas jamais imaginou que a derrota seria tão rápida, ou tão total. Toda a árvore havia caído. Quando o pesadelo se confirmou por completo, uma fúria gélida ardeu em seus olhos envelhecidos e experientes. Uma filha Tyrell havia se casado com o filho de Adrian. Seu neto tinha sangue Redvine. A árvore e jardim de cima eram inseparáveis. Por um lado, ela começou a mobilizar os enormes exércitos terrestres da Campina com uma eficiência assustadora. Incontáveis bandeiras começaram a convergir para Jardim de Cima. Simultaneamente, ordenou que todas as embarcações em condições de navegar se preparassem para uma longa e árdua guerra de vingança. A máquina de guerra começou a ruir. Por outro lado, a astuta Lady Olenna sabia melhor do que ninguém que reunir um grande exército levava tempo, e os navios vikings dos Homens de Ferro estavam ancorados na árvore naquele momento. Um ataque precipitado poderia encurralar aqueles selvagens, levando-os a executar seu irmão e sobrinho, Adrian e Pasteur, juntamente com inúmeros reféns nobres. Mais importante ainda no mar, até mesmo a maior e mais forte frota Redvine havia sido destruída pelos Homens de Ferro. A frota improvisada que ela conseguiu reunir agora provavelmente não teria chance contra a frota de ferro. Portanto, enquanto os tambores de guerra rufavam em alto e bom som, uma delegação ostentando a rosa dourada da casa Tyrell partiu em um navio veloz rumo à árvore com uma missão extremamente complexa. Sua missão pública era a negociação, ganhar tempo através da diplomacia, sondar os limites dos Homens de Ferro e talvez resgatar alguns prisioneiros. Mas a missão secreta, urgente e essencial, era confirmar se o pai e o filho Redvine estavam vivos. Precisavam ver Adrian e Pasteur respirando com os próprios olhos. Só então Jardim de Cima poderia decidir seu próximo passo, lançar uma guerra total a qualquer custo para recuperar seus parentes e buscar vingança, ou aceitar uma realidade cruel em desespero e fazer um ajuste estratégico mais frio. A delegação levava uma carta assinada pessoalmente por Lady Olenna, redigida com extrema cautela. Com o coração pesado, navegaram em direção à ilha agora envolta na bandeira do Kraken dourado, uma ilha que parecia cheirar a sangue e ferro. Pouco tempo depois, este ramo de oliveira da paz, e pavio da guerra, foi colocado nas mãos do rei Callum Greyjoy. A redação da carta, assim como a própria Lady Olenna, era repleta de sabedoria política adquirida e uma perspicácia contida. A caligrafia era elegante e clara, obviamente escrita pelo melhor mestre de Jardim de Cima, mas a vontade entre as linhas era inegavelmente a da Rainha dos Espinhos. A carta começava com as saudações nobres padrão e uma lista de títulos, mas logo ia direto ao ponto. Ao rei Callum Greyjoy. Em Jardim de Cima, soubemos do infeliz conflito que ocorreu recentemente no Estreito dos Sussurros. Meu irmão, Adrian Redvine, agiu com precipitação e falta de visão neste assunto. Sua compreensão da vontade de sua graça, o rei, pode ter sido distorcida e mal interpretada, levando a medidas excessivas que ofenderam a dignidade das Ilhas de Ferro. Não negamos esse ponto. Contudo, a batalha chegou ao fim e o vencedor foi decidido. A bravura e a força das Ilhas de Ferro foram plenamente demonstradas. O derramamento de sangue e o sofrimento contínuos não beneficiam nenhum dos lados, nem ao desejo dos 7 deuses. Portanto, em nome de Jardim de Cima e da Campina, apelo pelo fim deste estado de hostilidades. Imploro a vossa graça que defenda o espírito de cavalheirismo e a magnanimidade de um vencedor. Primeiro, não prejudiquem os civis inocentes de Arbor. Eles não tiveram participação nas decisões de seu senhor. Os pecados da guerra não devem recair sobre o povo comum. Em segundo lugar, não prejudiquem meu irmão Lord Adrian Redvine, seu filho Pasteur Redvine, ou qualquer outro membro capturado da casa Redvine e da nobreza. Garantir sua segurança pessoal e dignidade básica é a base para todas as negociações subsequentes. Para compensar as perdas e a ofensa sofridas pelas Ilhas de Ferro neste evento, e em troca da libertação de todos os prisioneiros, a Casa Tyrell está disposta a oferecer reparações justas e generosas. A forma e o valor específicos da compensação podem ser discutidos em conjunto por representantes nomeados por ambos os lados. Ouro, grãos, madeira, tudo é negociável, e nos esforçaremos para satisfazer o rei Callum Greyjoy e seus lords. Espero que vossa graça considere isso com atenção. A guerra é fácil de começar, mas os frutos da paz são muito mais preciosos. Aguardo sua sábia resposta. Olenna Redvine, assinado. Mãe do Duque de Jardim de Cima, conselheira do Guardião do Sul. Capítulo 96, Reparações de Guerra, a negociação. A carta não continha uma única palavra abertamente ameaçadora do começo ao fim. Seu tom era humilde, quase sincero. No entanto, assim como a própria Lady Olenna, era uma mão de ferro em uma luva de veludo. Para aliviar as tensões, admitiu parte da culpa, estabeleceu diretrizes firmes que não poderiam ser ultrapassadas e ofereceu uma considerável tentação financeira. Era um ramo de oliveira em súplica pela paz, mas por trás dele pairava a sombra nítida e ameaçadora de todo o poderio militar da Campina. Se as Ilhas de Ferro rejeitassem essa generosidade, a próxima chegada não seria de um diplomata, mas do trovão retumbante dos exércitos Tyrell. O rei Callum terminou de ler e passou a carta para Euron. Deu uma olhada. Euron leu atentamente palavra por palavra, e então ofereceu elogios sinceros. A rainha dos espinhos, Olenna Redvine, a governante sem coroa de Jardim de Cima. Ela poderia escrever um livro didático sobre diplomacia.
Ele então analisou o texto lentamente. Ela admite o sequestro, mas o enquadra como precipitação e erro de julgamento, em vez de agressão deliberada. Ela transfere parte da culpa para um mal-entendido da vontade do rei. Isso dá às Ilhas de Ferro uma maneira elegante de se retirarem, ao mesmo tempo que deixa espaço para futuras negociações com Porto Real. Ela admite explicitamente a derrota para minimizar as perdas rapidamente e evitar que a situação se agrave. Ela estabelece a proteção dos civis e da vida de seus familiares como a maior prioridade e pré-requisito absoluto. Suas palavras são sinceras, mas implicam uma linha dura. Cruze essa linha e não haverá mais conversa. Ela propõe uma compensação direta, demonstrando sinceridade e flexibilidade. Essa é a verdadeira cenoura da carta. Trocar riqueza pela segurança das pessoas e da terra. Euron apontou para o selo de cera rompido. Ao lado da rosa Tyrell, a borda traz a marca de um pequeno cacho de uvas. Uma lembrança silenciosa do laço sanguíneo indissociável do escritor com a casa Redvine. O rei Cellon assentiu. Sim, ela quer a paz, não a guerra. Mas também está preparada para lutar até a morte conosco se a paz falhar ou se o pai e o filho Redvine forem mortos. Uma mulher inteligente de fato, coberta de espinhos. Porto das Estrelas do Mar, o grande salão. Os lordes das 7 Ilhas de Ferro se reuniram. No centro, estava o enviado da casa Tyrell, com a aparência de um prisioneiro aguardando julgamento. A carta de Lady Olenna foi passada entre os outros lordes, embora a maioria deles demonstrasse pouco interesse em tais sutilezas. Após ouvir o enviado trêmulo descrever o propósito de sua visita, o sorriso característico e enigmático de Euron reapareceu. O rei Cellon não respondeu imediatamente. Tamborilou levemente os dedos no braço da cadeira, como se estivesse apreciando uma peça musical interessante. Após um instante, ele acenou com a mão, dispensando o enviado para aguardar uma resposta. Quando restavam apenas os principais líderes das Ilhas de Ferro, o rei Cellon deu uma risadinha, quebrando o breve silêncio. Parece que a Rainha dos Espinhos é muito mais inteligente e pragmática do que seu irmão tolo. Ele comentou, já que ela está disposta a sentar e conversar, e até ofereceu uma compensação de antemão. Então vamos conversar. Ele se virou para o capitão encarregado dos prisioneiros. Vá, deixe o pai e o filho Redvine lavarem o rosto e trocarem de roupa. Amanhã de manhã, certifique-se de que o enviado Tyrell os veja, por acaso vivos e em condições decentes. Então, diga-lhes que as Ilhas de Ferro amam a paz e não desejam ser inimigas da rica Campina. Diga-lhes que nossas ações foram forçadas a nós, unicamente para reivindicar justiça e dignidade. Ele falava com desenvoltura, como se cada palavra fosse verdade. Os lordes ao redor soltaram uma risada baixa e cúmplice. No entanto, o tom do rei Cellon mudou, seus olhos se tornando mais penetrantes. Embora estejamos amando a paz, o trabalho de realocação não deve parar. Tudo nos armazéns, porões e no castelo que puder ser movido deve ser retirado o mais rápido possível. Todos os navios no porto que ainda flutuam, navios de guerra ou mercantes, rebossem-nos. Não deixem nada. Precisamos que os Tyrell vejam que, embora desejemos a paz, estamos prontos para partir a qualquer momento e já levamos a grande maioria do que queríamos. Sua estratégia era clara e fria, demonstrar sinceridade na negociação, mantendo-os como prisioneiros, enquanto simultaneamente mostrava força intransigente e a capacidade de se retirar, esvaziando tudo. Isso baseava a negociação no fato inegável de sua vitória absoluta e ganhos tangíveis. No dia seguinte, as negociações começaram num clima delicado. O enviado Tyrell viu o pai e o filho Redvine vivos, abatidos, mas não maltratados, e suspirou de alívio. Mas também viu o porto e o castelo quase vazios, o que lhe causou sentimentos contraditórios. Euron representava as Ilhas de Ferro. Ele não era agressivo, na verdade parecia bastante razoável. Sentimos a sinceridade de Lady Olenna, disse Euron com um sorriso. Não desejamos ser inimigos de Jardim de Cima. Quer saber? Para demonstrar nossa boa vontade e pôr fim a este infeliz conflito, permitiremos que o jovem mestre Pastor Redvine retorne com vocês primeiro. Isso representa nossa sincera disposição para negociar a paz. Um jovem não deve ser mantido aqui como hóspede para sempre. Essa proposta encantou o enviado. Significava que um dos herdeiros mais importantes poderia retornar em segurança. No entanto, continuou Euron, como era de se esperar, Lord Adrian, receio, precisará ficar conosco como convidado por mais algum tempo. Afinal, ele é a parte principal envolvida, e muitos detalhes exigem sua confirmação. Além disso, tê-lo aqui garante que nossas conversas subsequentes transcorrerão em um clima amigável, não acha? Essa foi, sem dúvida, uma exigência para manter o pai como refém de alto valor, libertando apenas o filho. Em seguida, Euron expôs a principal reivindicação. Quanto à compensação, ele fingiu estar ponderando cuidadosamente. Para cobrir as perdas de nossos navios mercantes sequestrados, as pensões de nossos guerreiros e o custo de nossa longa jornada até aqui, a casa Tyrell precisa pagar um resgate de 100 mil dragões de ouro. Ele mencionou o número com a mesma naturalidade com que pediria 10 moedas de cobre. 100 mil dragões de ouro. Uma soma capaz de falir qualquer casa nobre, quase equivalente à receita anual da coroa. Este dinheiro, acrescentou Euron, é em troca da futura liberdade de Lord Adrian e serve como garantia para uma paz duradoura entre as Ilhas de Ferro e a Campina. Assim que o dinheiro chegar, libertaremos o homem, retiraremos a frota e viveremos em harmonia. Ele condicionou o enorme resgate à paz, apresentando-o como um investimento em segurança futura, em vez de apenas um pagamento por danos passados.
A proposta era extremamente dura: libertar um herdeiro secundário, exigir um resgate exorbitante e manter o Lorde principal. Mas essa era exatamente a estratégia de Euron: começar com uma exigência alta para deixar espaço para a negociação, enquanto mantinha firmemente a vantagem mais crucial. Após mencionar o valor astronômico, Euron não pareceu insistente. Em vez disso, recostou-se preguiçosamente, como se tivesse acabado de fazer a sugestão mais razoável do mundo. Chegou até a oferecer ao enviado Tyrell um sorriso desamparado. Você pode ver por si mesmo, disse ele, abrindo os braços com um tom leve e coloquial. Nós, nascidos do ferro, não estamos muito acostumados com a brisa e o clima excessivamente doces da árvore. Sentimos falta dos ventos salgados e frios de casa. Então, o tom de Euron permaneceu gentil. Por favor, transmita minha sinceridade e nosso pequeno pedido, a Lady Olenna, exatamente como eu disse. Por favor, assegurem que recebamos a compensação que as Ilhas de Ferro merecem o mais rápido possível. Ele enfatizou a palavra merecem, insinuando que os 100.000 dragões eram uma questão de justiça natural. Então, o sorriso no rosto de Euron se desfez ligeiramente. Sua voz baixou, assumindo um tom inquietante e confidencial de honestidade, como se estivesse compartilhando um segredo perigoso. Você precisa entender, a paciência dos Homens de Ferro é limitada. Ele falou devagar, seu olhar percorrendo os guerreiros sombrios, marcados por cicatrizes e de aparência feroz que estavam de pé do lado de fora do salão. Nem todos os Homens de Ferro desejam a paz tanto quanto eu. Na verdade, muitos já estão muito descontentes comigo. Euron apontou o dedo casualmente para fora. Porque limitei rigorosamente seus saques a propriedades civis, porque os impedi de retaliar e matar todos os prisioneiros para vingar nossos irmãos caídos. Porque escolhi sentar aqui e negociar em vez de reduzir a cinzas a árvore. A expressão de Euron tornou-se extremamente sincera, chegando a carregar um toque de ressentimento por ter sido mal interpretado. Só posso fazer o meu melhor para conter esses belicistas por 3 dias. Ele ergueu 3 dedos com um tom grave. Apenas 3 dias. Se eu não vir a sinceridade e a rapidez de Jardim de Cima na resolução deste problema em 3 dias, se isso se arrastar por muito tempo, temo que não conseguirei controlar a situação. Ele fez uma pausa perfeita, permitindo que as infinitas e sangrentas possibilidades contidas em não conseguir controlar a situação consumissem a imaginação do enviado. Nesse ponto, concluiu Euron com um tom que beirava a pena: o que acontecerá a seguir não será algo que você, eu ou mesmo Lady Olenna gostaríamos de ver. Portanto, para o bem de todos, por favor, seja rápido. Este discurso foi uma obra-prima de chantagem diplomática e ameaça psicológica. Ele se apresentou como a pomba moderada e racional, enquanto transferia toda a potencial violência destrutiva para aqueles falcões da guerra fictícios ou reais. Ele estabeleceu um prazo claro e urgente, 3 dias, e vinculou diretamente o pagamento rápido do resgate à manutenção da paz e à prevenção de um massacre. Era o mesmo que dizer: aceite meus termos não porque você venceu, mas porque eu, o mocinho, estou ajudando você a conter os bandidos. Se as coisas derem errado, a culpa não é minha, é porque você foi muito lento e irritou os bandidos. A partir desse momento, a negociação entrou em sua fase mais cruel e psicologicamente desgastante. Com uma atuação impecável e pressão precisa, Euron havia transferido com sucesso o dilema, a ansiedade e a pressão do tempo para seu oponente. Ele se posicionou firmemente no centro da teia como uma aranha, aguardando a presa se debater. O enviado Tyrell praticamente não teve escolha a não ser enviar às pressas esse ultimato ameaçador de volta para Jardim de Cima. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível apoie o canal doando no Pix do canal, na descrição do vídeo ou qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer novels e fanfics de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.